Feito. Então, hoje o nosso tema é sobre os apóstolos. Professor, qual é a página mesmo? Página 42. Nós iremos falar daqueles que estiveram com Cristo durante a vida pública dele, em todos os momentos, auxiliando-o em sua missão. Quem foram esses? Os apóstolos. Os apóstolos levam este nome, por quê? Porque eles exerceram um apostolado. O que é um apostolado? Apostolado é quando a pessoa se encarrega de fazer algo que remete a Jesus Cristo. Então, foram 12 apóstolos juntos de Cristo que anunciavam o evangelho. Então, Jesus, que é o enviado do Pai, como vimos, desde o início do seu ministério, chamou para si pessoas com que pudessem contar para ajudar no anúncio do reino. Esses foram os apóstolos, para ajudá-lo a pregar a palavra de Deus e anunciar o reino. No encargo dos apóstolos, há um aspecto não transmissível. Eles são escolhidos, não são eles que se denominam apóstolos, mas eles são escolhidos. Escolhidos por quem? Por Jesus Cristo, através, por obra, por ação do Espírito Santo. Então, a missão divina que foi confiada a Jesus Cristo é passada também a homens comuns, que comuns são esses, os apóstolos, para darem continuidade a esta missão. Então, a nossa igreja é uma igreja apostólica. Que é isso? É uma igreja que anuncia sempre o reino de Deus, à medida que necessita de pessoas que possam corroborar, possam ajudar para o anúncio desse reino. Toda igreja é apostólica na medida que ela é enviada para o mundo inteiro para anunciar o reino, para anunciar a palavra de Deus. E este enviar faz com que todos possam participar dela. Então a igreja ela não é algo exclusivo, ela não é algo de um grupo, mas ela é para todos, todos que queiram se aderir, todos que queiram participar do reino de Deus, todos que querem fazer-se cristão, todos que querem estar com Cristo. Então, todos nós somos convidados a exercer um apostolado. Entretanto, somente aqueles que Cristo escolhe, por ação e obra do Espírito Santo, podem ser apóstolos. E hoje, quem são os apóstolos dos novos tempos? São aqueles que são ordenados, sagrados, instituídos, né, como sacerdotes, onde obtêm o terceiro grau da ordem, a plenitude do sacramento da ordem, que posteriormente, nos nossos próximos encontros, nós iremos falar o que é a ordem. Entenderam? E aí, lá no livro, né, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, está a primeira menção, né, nós vamos trabalhar o livro de Lucas, sobre o chamado de Cristo aos homens para se tornarem apóstolos. Eu vi professor um pouquinho do livro de Lucas, é muito bonito. Um ponto interessante é que Jesus, antes de qualquer atitude, antes de qualquer ação, ele sempre se retirava para rezar. E esse retirar-se dele para rezar, ele saiu para um lugar muito silencioso, um lugar ali onde ele pudesse ficar sozinho, numa montanha, e lá ele rezando, pediu que o Espírito Santo iluminasse e fosse com ele para escolher homens para estarem ajudando a ele no anúncio do reino naquela época. Então, e a passagem diz o seguinte: naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite inteira em oração a Deus.
Ao amanhecer, chamou ali homens, né, no quais deu o nome de apóstolos. Quem são esses homens? Simão, que impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, outro Simão, Judas e Judas Iscariote. Então, Jesus escolheu esses discípulos. Professor, então, esses foram aqueles que Jesus escolheu. Pronto, pode falar? Pronto, Duda. eu tô olhando. Uma pergunta no chat. Deixa eu olhar. Vamos lá. Professor, Então, João Batista não foi apóstolo de Jesus entre os 12. Ele não foi. Ele foi aquele profeta maior dentre todos os profetas que anunciou o reino e viveu com Cristo. Mas ele não foi apóstolo. professor, Oi. é verdade que eu vi Simão, se eu não me engano, Simão e André, quando Jesus escolheu eles para serem seus discípulos, eles eram pescadores? Sim, eles eram pescadores. Jesus foi ao encontro deles enquanto eles estavam pescando. E aí, E Jesus o observou, observaram, né, porque foram os dois, ali os três, na verdade, três, e os escolheu, chamando da seguinte forma: a partir de hoje vós não sereis mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. O que significa? Ir ao encontro de homens que possam ajudar, pescar homens para se converterem. eu também vi um que eu só lembro que tinha Tiago. Ele e mais um, que eu esqueci o nome, estavam ajudando seu pai a pescar. Uhum.